Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia a você, rádio ouvinte. Muito bom dia, Tiago. Mais um Conexão Digital aqui junto com o Jornal da Manhã. Eu gostaria de conversar com vocês. Gostaria, na verdade, de tocar num assunto bastante delicado que eu já falei aqui. E nós estamos numa urgência. Por isso que eu preciso mais uma vez conversar com você, nosso rádio ouvinte, que nós estamos, eu não sei o que aconteceu durante essa última década, mas eu falo pela minha geração, então eu sou da metade da década de 70, então eu falo pela minha geração, as gerações que vieram um pouquinho depois, que nós apanhamos muito no começo das redes sociais, principalmente no Orkut. Então, até se criar as boas práticas no uso das redes sociais, então nós sofremos demais. Por quê? Porque as pessoas, ao vislumbrar esse universo da rede social, eles começaram a exacerbar na conduta de uma maneira absurda. Então, criando as comunidades para falar mal de vizinho, criando comunidade para falar mal de inimigo, criando comunidade para falar mal de tudo. E ali começou a nascer o direito. Então, o direito começou a adaptar-se nos seus artigos 138, 139, 140, que é calúnia e difamação e assim por diante. Então, ele começou a se adaptar para entender as penalidades para essas pessoas, então, através desse universo digital, do que elas cometiam no universo digital. Mas parece que, ultimamente, eu falo pela minha geração, nós estamos esquecendo de falar isso para os nossos filhos. Então, esse aprendizado que nós tivemos, batendo a cabeça na parede, porque nós aprendemos apanhando. Então, esse aprendizado não está sendo passado para as gerações atuais. Então, é importantíssimo que nós, pais, falemos das nossas experiências traumatizantes ou traumáticas que nós tivemos, traumáticas entre aspas, mas dessas experiências difíceis que nós vivemos no ambiente tecnológico, principalmente nas redes sociais, que nós falemos para as gerações futuras. Mas parece que nós estamos emburrecendo nesse sentido. Porque hoje, a maior reclamação que eu tenho ouvido, principalmente em colégios, onde eu participo com palestras falando sobre o universo digital, sobre a conduta nesse universo, sobre os riscos. E eu tenho ouvido muita reclamação, não só em colégios, no ensino superior também, de alunos falando mal de professores nas redes sociais, falando mal dos pais nas redes sociais, os alunos se ofendendo nas redes sociais. Então eu não sei se isso é uma influência desses influenciadores digitais do YouTube, que tem os mais vistos. Infelizmente eles se acham deuses, que o que eles falam ninguém pode ser do contra. E isso parece que a juventude está levando ao pé da letra. De que a opinião sua não pode ser contrariada. Por quê? Porque é a sua opinião. Eu não sei se nós, pais, nos esquecemos de semear essa ideia de que é importante entender a visão do outro. Não é porque agora o termo hater é moda, né? Não é isso. Existem modos de se pensar e ver situações de maneiras diferentes. O fato de eu discordar do ponto de vista de alguém não significa que eu odeio essa pessoa. Só significa que eu tenho um ponto de vista diferenciado. Eu posso odiar um time. Posso não gostar de um determinado time. Mas isso não me faz odiar as pessoas que torcem por esse time. Certo? Então, as pessoas, elas chegaram assim... Parece que nós estamos voltando no passado, onde as pessoas se achavam intocáveis no universo digital. Achavam que estavam no anonimato no universo digital, sabe? Então, nós temos que pensar, nós temos que voltar um pouquinho. Nós, pais, precisamos sentar com os nossos filhos e, mais uma vez, semear aquelas boas ideias que nós aprendemos dos nossos pais, que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos do respeitar o próximo. Aquela famosa frase, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam para você. Aquele básico, o seu direito vai até onde o direito do outro começa.
A gente precisa voltar a semear isso. Nós precisamos sentar com os nossos filhos e vivenciar isso mais uma vez. Colocar na cabeça deles que as pessoas têm direito a ter opinião contrária à sua. E mesmo por ter, ela não te odeia. Mas parece que é que você parar e ouvir o próximo, entender a visão do próximo, dá muito trabalho. Então é muito mais fácil você impor a sua visão do que dialogar e construir conceitos em comunidade. Então, assim, hoje em dia o imediatismo faz com que a pessoa queira impor-se, certo? Porque é mais fácil, é muito mais fácil. Mesma coisa em casa. Em casa é só nós voltarmos um pouquinho, analisarmos as gerações. No nosso tempo, a mãe dizia, você não pode fazer tal coisa. Você pedia por quê? Porque sim. E pronto. Acabou, não se questionar. Quer dizer, a gente nem pedia o porquê. Só dizia sim, senhora, e pronto. Né? Com o passar do tempo, você não pode fazer. Por quê? Porque sim. Pronto. Hoje em dia, você diz, você não pode fazer tal coisa. A criança vai te pedir por quê. Você tem que dar uma justificativa. Você tem que dizer, por quê? Por causa disso, disso, disso. Porque senão fica aquele vazio. Nós estamos num momento diferenciado. Então, nós não podemos impor a mesma maneira de formação que nós fomos criados. A informação hoje está de uma maneira muito grande, próxima dos nossos filhos. E eles, na maioria das vezes, não conseguem assimilar tudo que eles recebem. Então, eles precisam da nossa, de nós ao lado, para que nós possamos passar a eles e ajudar eles a destilar todas essas informações. Então, não pode se mais dizer, você não pode fazer tal coisa porque sim. Porque não pode. Isso não vai entrar na cabeça da criança. Você precisa dizer, olha, é o caso do que está acontecendo com o meu filho. Ele não está tendo acesso aos meios tecnológicos. Por quê? Porque ele não foi bem na escola. Isso é uma penalidade. Então ele tem direito a usar a tecnologia, a aproveitar, se ele fizer a parte dele. Ele tem o compromisso dele. O compromisso dele é estudar. Ele tem horário de estudo, ele tem horário para leitura, ele tem horário para fazer as tarefas. Eu estou junto com ele, ajudando. Ele tem a tabelinha onde ele anota as atividades que ele tem, as datas de provas, datas de trabalhos. E ali eu vou cobrando ele. Quando ele foge desse combinado, ele não cumpre com a obrigação, ele sabe que ele vai sofrer uma pena. E essa pena normalmente é não poder jogar, não poder usar o celular, não poder fazer o que ele gosta. Por quê? Porque ele não está fazendo o básico do nosso acordo. Então, para tudo tem-se que justificar, porque é diferente hoje em dia. Então nós precisamos ter mais tempo para os nossos filhos. É difícil, é corrido, é trabalhoso, mas é extremamente necessário. Essa proximidade é extremamente necessário. E outra, eles precisam da nossa orientação, certo? Eles precisam ter um guia, porque é muita coisa para assimilar. Então você precisa acompanhar, muitas vezes você precisa ver o que ele está jogando. Jogar não é errado, certo? Os jogos, eles são ótimas ferramentas para aprender a lidar em equipe, para aprender aprender liderança. Então, sabe, são ótimos, mas o problema está no tempo. A partir do momento que o jogo começa a atrapalhar outras tarefas, outras atividades, aí é que está o problema. Então, muitas vezes, pai, mãe, avó, você precisa estar acompanhando o que seus filhos estão jogando, como é que estão as redes sociais dele. Acessem as redes sociais dos seus filhos. Veja o que eles estão postando, o que eles estão produzindo, quem são os amigos, o YouTube dele, em que canais que ele está inscrito no YouTube, para que você possa entender o que ele está vendo, quem que ele está ouvindo, a opinião de quem que ele está assimilando. Tente assistir os vídeos que seus filhos assistem para que você possa entender a cabeça deles. Esses dias meu filho reclamou para mim que ele não tinha mais assunto no colégio. Por quê? Porque ele não estava mais no YouTube, ele não estava mais jogando, então ele não tinha mais o que falar com os amigos. E hoje é o modelo das relações sociais como elas se constroem hoje em dia. Então, assim, nós precisamos resgatar
Nós precisamos passar para frente todas as experiências ruins que nós vivenciamos nas redes sociais. Nós estamos esquecendo de passar isso aos nossos filhos. E eles estão fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Tá certo? Então eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês, pais, mães, avós, avós, tios, tias, cuidadores. É importante observar e acompanhar esse universo tecnológico. Gostaria as minhas palestras, então você diretor de colégio, você coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, professor, que gostaria que eu levasse essa discussão para o seu colégio, pode entrar em contato com a Uniguaçu, pode conversar com o professor Atílio Matoso, o nosso pró-reitor acadêmico. Nós combinamos uma data ou ele passa meu contato. Teria o maior prazer em ir em seu colégio para que nós possamos falar um pouquinho sobre esse universo tecnológico com as crianças, converso com os pais se precisar também. Dentre mais ou menos uns 20 dias, daqui uns 20 dias, vou inaugurar um site, é aw.pro.br. É aw de André Weisman.pro de professor.br. Nesse site, então nós vamos, eu vou passar várias informações sobre riscos, sobre cuidados, sobre tendências, tentar passar um pouquinho dessa experiência que eu estou tendo com os meus filhos, do que deu certo, do que deu errado. Então, para que nós possamos nos ajudar a construir essas boas práticas do universo digital. Então, aw.pro.br, mais ou menos daqui uns 20 dias, esse site vai estar no ar. Gostaria de lembrar que próximo domingo é o vestibular da Uniguaçu. Então, às 10 horas da manhã começa a prova. Então, você que já se inscreveu, 9h30 esteja lá. E quem ainda não se inscreveu, pode fazer através do site da Uniguaçu, o vestibular de inverno da Uniguaçu. Uma taxinha simbólica de R$30. Então pode pagar o boleto até sexta-feira ou na secretaria da Uniguaçu até no sábado. Também você pode fazer sua inscrição. Muito obrigado ao Rádio Ouvinte, muito obrigado mais uma vez à Jovem Pan. Tiago, um bom dia para você, um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira com mais um Conexão Digital. Você ouviu Conexão Digital com o professor André da Uniguaçu. Conexão Digital.